Graças a Deus. Obrigado, pastor Wagner. Fica à vontade lá. Deus abençoe. Obrigado aos músicos. Obrigado aos dons, né? Dons de música, porque é um dom. Eu tento, mas eu patino. Alguns vão muito bem. Muito bem. Graças a Deus. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios. Esse abraço, em nome de Jesus. Tamo juntos. Às vezes é bom a gente lembrar alguma coisa que pode nos ajudar e nos orientar, nos seguir a Cristo. É uma carta que fala sobre muitas situações e em algumas situações Deus tomou e transformou em bênção para a igreja. E ele fala aqui no capítulo 1, versículo 11, ele diz assim: pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e não se assustem, né? E eu de Cristo, né? E eu de Cristo. E ele faz aqui uma pergunta, versículo 13, vamos ler juntos. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Até aí, vamos orar. Querido Deus, obrigado pela tua palavra. Ó Deus, obrigado porque um dia o Senhor nos colocou no teu corpo. E, ó Deus, o Senhor nos colocou no corpo de Cristo para sermos uma bênção, e para florescermos, e para aprendermos, e para agregarmos outros, ó Deus, à tua igreja. Permita nesta noite, Senhor, mais uma vez, refletirmos no valor do corpo, que é de Cristo, que é a sua igreja, para que nós possamos crescer, aprender e servir uns aos outros em amor e segundo a tua vontade. Fala o nosso coração, ó Pai, nós assim te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, irmãos. A igreja tem várias figuras que são chamadas para definir a igreja. Uma delas é rebanho. Quantos já viram na Bíblia chamada a igreja de rebanho? A igreja de rebanho. A igreja em alguns momentos é chamada de rebanho. Em outros momentos a igreja é chamada de edifício espiritual. Quantos já viram na igreja chamada edifício espiritual? Quantos já... Levanta a mão. Agora, uma das metáforas tão bonitas que se refere à igreja é corpo. Corpo. Agora, você já olhou para o seu corpo? Você já olhou para o seu corpo? Quantas partes do seu corpo você tem? Né? Mão, né? Mão, pés, né? Pés. Hoje eu estava tendo que trabalhar com o meu pé, aproveitar, passar uma água quente, dar uma raspadinha, porque estava ficando muito duro, né? Quem passa de vez em quando essa parte superior assim? Eu não passo muito não. Mas a gente tem o quê? A gente tem o quê? Cabelo. Os dentes. Algo fantástico que a gente tem, o que são? Os nossos olhos, né? As nossas mãos, a nossa língua, o nosso estômago, nosso rim, né? O nosso rim. A gente tem membros, tem partes do nosso corpo tão importantes que a gente às vezes nem pensa que existe. Por exemplo, rim, fígado, e nem coração, né? O coração a gente sabe um pouquinho, porque se estiver batendo, está batendo. Mas muitas partes do corpo. Então o corpo humano é algo muito rico, muito rico. Por exemplo, quanto que vale uma perna? Quanto que vale uma perna? Já parou para pensar? A gente é rico. Você tem uma perna, porque já pensou se você não tivesse uma perna, tivesse que colocar uma prótese, como já houve vários casos, né? Uma prótese de uma perna. Então são várias partes. Agora o que acontece? O corpo, a palavra fala, o corpo é de quem? O corpo é de Cristo. Olha que está aqui a palavra, versículo número 13, diz assim:
Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Quem foi batizado aqui em nome de Jesus? Nós fomos batizados em nome de Cristo. Cristo foi crucificado por nós. Ele fala aqui, foi Paulo crucificado em favor de vós outros? Não. Nós lembramos que Cristo deu sua vida, e por causa disso, nós temos uma aproximação. Olha outra coisa que fala aqui, capítulo 3, versículo 10 e 11. O que ele fala? Vamos ler juntos? 3, 10 e 11. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Versículo 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do qual foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então, nós temos em Cristo unidade, apesar de sermos o quê? Uns são cabelo, outros são olhos, outros são pés, outros são unha. A unha é até importante. Quem já sentiu dor na unha aqui? A dor na unha, irmão, a unha dói. Se você levar uma pancada na unha, dói. Ou se perder a unha. Então são várias coisas que formam o corpo. E é muito interessante a gente valorizar a unidade. O que acontece no corpo? O sangue circula por todas as partes do corpo? O sangue circula. Qual que é o sangue que circula no corpo de Cristo? O sangue de Jesus. É o mesmo sangue que me lavou a mim, que lavou você, que lavou o outro, que lavou o outro mais. O sangue de Cristo nos lavou a todos pela sua graça, pela sua fidelidade. Agora, existe, além da parte física, existe uma parte espiritual. Nós temos um espírito dentro do corpo, não é verdade? Qual que é o espírito que habita no corpo? O Espírito Santo. O Espírito Santo e o sangue de Cristo, eles promovem unidade no corpo. Eles promovem cooperação no corpo. Então, apesar de sermos diferentes, nós somos um em Cristo Jesus, porque todos fomos aproximados através da sua cruz. Isso é muito, muito, mas muito importante. Porque se não fosse Jesus Cristo, nem eu, nem você, nem ninguém estaria no seu corpo, que é a igreja. E a igreja, a gente sabe, não é a construção. A igreja, quem que são? As pessoas que estão no corpo. E o que acontece? O inimigo, ele vai tentar ferir o corpo, atingir o corpo. Ele vai tentar de alguma forma prejudicar o corpo. Mas o cabeça, que é Cristo, ele vai prover toda a necessidade para o corpo de Cristo estar bem. Amém? Então a primeira coisa que nós temos é a importância da unidade do corpo. Nós devemos procurar ser um em Cristo Jesus. Nós devemos valorizar essa unidade. Abra um pouquinho no capítulo 12 de Coríntios. Capítulo 12, versículo 12, ele diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem quantos corpos? Um só corpo. Assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós somos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado a beber de um só Espírito. Amém? Somos um em Cristo. Sempre devemos valorizar a unidade do corpo. Amém? Isso é muito importante. Mas outra coisa que é importante nós percebermos no corpo é justamente o aspecto da diversidade. Somos diferentes no corpo. Somos diferentes. E aqui, quando Paulo escreveu a igreja de Corinto, ele escreveu porque estava acontecendo uma situação de alguns tomarem partidos no corpo, né? Fala aqui no versículo 12, capítulo 1, versículo 12, diz assim: refiro-me ao fato de cada um de vós dizer:
eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e outros até dizer, e eu de Cristo. Talvez um comentarista chamado Peter Wagner, ele falou o seguinte, que talvez esse grupo que se achava falando, eu sou de Cristo, era um dos grupos mais soberbos na igreja, porque se achava melhor do que os outros. Nós fomos colocados no corpo de Cristo. A palavra fala que nós temos que compreender as diferenças e respeitar as diferenças do corpo. Eu brinco com o Felipe, né, Felipe? Eu brinco com o Felipe. Alguns falam tão alto, outros falam tão baixo, né? Alguns tocam tão bem, outros não nem tanto, né? Alguns, às vezes, têm um jeito. Por exemplo, eu admiro o Nelson. Nelson, ele tem um espírito assim de camaradagem, de serviço, assim, admirável, né? De dedicar, ele chega às vezes fazer algumas coisinhas aqui assim na igreja, que nos ajuda. Você não sabe, Nelson, como ajuda tanto. Cada um de vocês, às vezes tem alguns irmãos que dão um sorriso, né? Faz uma brincadeirinha, né? Eu brincava, tinha um pastor na igreja, chamava Pastor Lima, ele passava a mão no meu cabelo e fazia cafuné no meu cabelo e brincava. Às vezes a gente pensa que no corpo somos só, por exemplo, homens, mas não somos só homens. No corpo de Cristo existem mulheres, existem adolescentes, existem crianças, existem jovens. E no corpo de Cristo a gente tem que entender as fases da vida. Por exemplo, quem é um pouco mais maduro, tem cabelo branco, já foi adolescente, já foi criança. Quem já foi criança aqui? Irmãos, contar um segredo aqui. Bem pequenininho a gente vinha na igreja, nessa igreja, não nesse templo, mas nessa igreja. E às vezes a gente tinha um pedacinho de papel, e criança é criança, né? E a gente pegava uns elastiquinhos de banco, e na igreja pegava um papelzinho, dobrava assim, coisa de criança. E a gente tinha umas escadas assim, a gente subia pelas escadas rápidas, né? Daí o pastor Lima, e a gente descia rápido. E tinha alguns, pastor Felício, já de vez em quando ele estava lá, ele ficava com aquela cara, aquele bigode imponente dele. A gente tinha medo. Coisa de criança. Então o que acontece? A gente tem que entender a criança, entender o jovem, respeitar. Somos diferentes? Somos, mas é fase da vida. A gente tem que entender também, por exemplo, às vezes os que estão um pouquinho mais com o cabelo mais grisalhozinho, um pouquinho, não sei quantas vezes percebe que às vezes o ouvido vai ficando mais sensível com o passar dos anos. Você não aguenta muito barulho. Então tem que haver essa interação no corpo, tanto de diversidade quanto de faixas etárias. E às vezes você pode influenciar uma criança, você pode ser uma bênção na vida de um pequenino. E Jesus falou assim: olha, cuide bem dos pequeninos, porque dos tais é o quê? É o reino dos céus. Cuide bem, trate bem, influencie, seja uma bênção, porque no corpo de Cristo todos fomos colocados um dia pela sua graça, pela sua misericórdia, mas somos diferentes uns dos outros. Eu já falei do irmão Justino, que nesses altares aqui, e os bancos eram bancos todos de madeira, e o irmão Justino pegava óleo de peroba, e passava nos bancos assim, deixava o banco lustradinho, que você via assim, dava até para pentear o cabelo, naquela época tinha, né? Pentear o cabelo, porque estava tão... E as criançadas chegavam assim, via aquele banco lisinho assim, aquela calça escorregando no banco de um lado para o outro. E o irmão Justino, cada banco que ele passava óleo de peroba, ele falava: Senhor, enche esses bancos. Muitas bênçãos recebemos por causa de orações que outros fizeram por nós. Então, a diversidade no corpo.
E é uma coisa que nós precisamos entender, porque ninguém vai ser igual a ninguém. Uns às vezes têm uma voz maravilhosa, tem irmãos com uma voz preciosa, que louvam, que cantam, que celebram. Tinha um irmão da igreja, mora nos Estados Unidos hoje, chamava Nivaldo Covolan. Há poucas pessoas que são baixo. O Marinho acho que conheceu o Nivaldo, né? Baixo. O Nivaldo, ele tinha um baixo gravíssimo, né? Então quando a gente precisava de alguma peça assim, era a voz do Nivaldo. Mas outros às vezes não vão ter a voz do outro, ou então não vão ter a habilidade musical que o outro tem, ou às vezes a habilidade de cumprimentar as pessoas, de agregar, de trazer para perto, de socorrer, de orar, de se compadecer, às vezes até de chorar. Você não me dor de chorar? Eu acho que tem irmão que tem dor de chorar. Tem uns irmãos que choram gostoso. Chora gostoso, porque chora, sente com o outro, consegue sentir com o outro de uma forma tão importante. Irmãos, isso é o corpo de Cristo, é a beleza do corpo de Cristo. E nós temos que valorizar isso, não somente no aspecto de todo o corpo, de cada membro do corpo. Fazer uma pergunta: você já descobriu seus dons espirituais? Você já descobriu seus dons espirituais? E se você descobriu, você tem usado os seus dons espirituais para promover crescimento no corpo? Porque nós estamos aqui para servir a quem? Ao cabeça. Quem que é o cabeça? É o Senhor Jesus, mas Ele vai usar todos nós. E Ele vai usar, às vezes, abra sua Bíblia um pouquinho, Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, aliás, capítulo 4, é um texto muito, muito bonito, que ele diz assim, ele fala no capítulo 4, versículo 7, ele diz assim, 4:7, Efésios 4:7, depois nós voltamos lá para Coríntios. Ele fala assim: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. A graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso ele diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer que subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima dos céus, para encher todas as coisas. Versículo 11 até o finalzinho, vamos lá? E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens e pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então ele fala aqui que existem dons também específicos no ministério. No ministério, Deus às vezes colocou no corpo pastores, apóstolos, profetas e mestres com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Dons de toda a igreja, vários dons e dons específicos no ministério pastoral. E o que nós precisamos entender? Que nós não devemos focar as diferenças. Porque o irmão fala demais. Porque o irmão fala de menos. Porque o outro ele toca um instrumento. Porque o outro ele não toca. Não, todos nós temos habilidades e qualificações que Deus nos deu para que nós pudéssemos crescer e sermos uma bênção uns na vida dos outros.
Isso é muito importante. Deus quem deu essa diversidade no corpo. Amém? Amém? Deus nos deu para você, deu para mim, Ele deu dons específicos. Não foque as diferenças, porque se a gente focar as diferenças, a gente vai fazer como os irmãos lá de Corinto. Ah não, porque eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de João. Não, nós todos estamos para servir a Jesus Cristo. Todos nós estamos aqui emprestados. O que deve acontecer com aqueles que ministram no corpo? Volta lá para Coríntios, dessa responsabilidade de cada um. Capítulo de número 3, capítulo 3, versículo 10. Ele fala assim: aqueles que estão principalmente numa posição de autoridade ou de ser colocado, de agir no corpo, diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do qual foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará o quê? A obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá o galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis, pois, que o santuário de Deus, e que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Então a palavra fala que nós devemos edificar com responsabilidade, com amor, com sinceridade, com verdade. Essa é a responsabilidade de cada um que se propõe a servir no corpo. A palavra de Deus diz que no tempo, a seu tempo o Senhor manifestará. Capítulo 4, versículo 5, ele diz assim: portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Deus colocando a sua mão para edificar o corpo. Então é muito importante a gente estar no corpo e usar os dons com sabedoria para o crescimento do avanço do reino de Deus. A palavra fala, por outro lado, que os dons específicos do ministério foram colocados pastores, mestres, Efésios lá que nós lemos, com vistas ao que? Ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. E aqui que nós devemos fazer? Nós devemos respeitar os nossos pastores. São homens como eu e você. De repente poderia ser você que estivesse aqui. Mas o que um dia Deus fez? Deus pegou e chamou, e Deus separou e tirou. E quando acontece isso, é muito, muito sério, uma coisa de muito respeito que nós devemos ter. Então nós devemos tratar com deferência, com respeito, com oração, porque são homens como eu e você. Vamos prestar contas a Deus? Sim, certamente. Mas nós devemos tratá-los com carinho, com zelo, com amor, porque estão fazendo a sua obra. Alguns, às vezes, se estivessem no mundo secular, seriam ricos, fariam fortuna, mas Deus os chamou e os colocou para serem servos no seu reino. Nós devemos orar. São homens imperfeitos e falhos como você. Se às vezes fosse você que estivesse nessa posição, você teria muitas limitações ou outras limitações. Por isso nós devemos orar e interceder para que Deus possa conduzir a sua igreja em bênção, em fortaleza, em graça. Amém? É muito importante. Agora, são homens diferentes? Sim, diferentes.
Só uma ilustração para nós lembrarmos. É uma lição da carpintaria. Qual que era a profissão de Jesus? Jesus era o quê? Carpinteiro, né? Então fala, na lição da carpintaria fala assim: o martelo sempre batia sempre e era muito duro. O martelo batia e era muito duro. O parafuso dá muitas voltas. O parafuso dá muita volta. O parafuso dá muita volta, né? O metro só sabe medir os outros. O metro só sabe medir os outros, né? A lixa é muito o quê? Áspera. A lixa é muito áspera. Todos nós temos muitos defeitos. Todos nós temos muitos defeitos. Mas o carpinteiro sabe trabalhar com os nossos pontos fortes. Todos nós também temos pontos fortes. E Deus quer usar os nossos pontos fortes para servirmos a Deus, para avançarmos juntos no seu reino e glorificarmos a Cristo. Amém? Então que nós possamos, para concluir, promover a unidade e o crescimento do corpo. Olha que a palavra fala aqui no capítulo 3, versículos 12 e 15, diz assim: se alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, ferro, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. Qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Por outro lado, nós temos que ter interdependência, ajudar uns aos outros, sermos parceiros uns dos outros nos pontos fortes. Eu não consigo tocar aquele pastor Wagner. Tive aula com ele, mas estou tentando até hoje as dissonantes, Wagner. Serginho também toca, Maninho, né? Músicos. Fala que fazer um desafio para você. Você já tentou aprender algum instrumento musical no céu? Para louvar a Deus? Né? Por exemplo, o Maninho vai ter uma facilidade de dar junto com os arcanjos celestiais lá da estirpe tocadora, né? Vai falar assim, aqueles instrumentos, o Maninho vai falar assim: nossa, que flauta. O Maninho vai chegar assim: deixa, eu posso dar uma sopradinha? Irmão, certa vez eu estava numa igreja, na Vila Padre Anchieta, e não tinha quem tocasse. E daí de vez em quando chegava um irmãozinho da Assembleia de Deus que chegava para nos ajudar lá. E ele tocava violão. Mas ele não tinha nem esse dedo aqui, ó, nem esse, e nem esse aqui. E no violão, Felipe sabe, Felipe? Tem que fazer o quê? Pestana. E ele fazia pestana com outro dedo. E tocava, e era uma alegria quando o irmão chegava lá. Daí eu cheguei assim em casa, falei: Senhor. Daí eu comecei a fazer aula com o Samuel Lima. Aula de violão com o Samuel Lima, que ele começou a dar aula de violão. Tenta aprender alguma coisa. Tenta louvar a Deus, tenta usar aquilo que Deus tem confiado a você, para que você possa levar muita gente para Jesus. Muita gente para Jesus. Tinha uma irmã da igreja, não sei se era nessa igreja ou se era em outra igreja, que a irmã ficava no banco, e a irmã colocava assim a mão no banco assim, e ficava e com a cabeça baixinha assim, com a mão no banco e com a cabeça baixinha. Daí então alguém falou assim: nossa, que coisa, aquela irmã só está tomando espaço lá na igreja. Olha só, vem na igreja para dormir. Vem na igreja para dormir. E o que acontecia? Aquela irmãzinha era uma irmã intercessora da igreja, que levou, por causa da sua intercessão, muitas pessoas chegaram a Cristo. No corpo somos diferentes, mas Deus coordena todos para poderem trabalhar e servi-lo e amá-lo. E Deus quer usar a sua vida, a minha vida, a vida de cada um de nós para o avanço do seu reino. Amém? O que a gente tem que fazer? Ajudar uns aos outros, né? Às vezes você não vai conseguir fazer tudo.
assoviar chupacana, né? Soprar, que nem tem aquele, não sei se ele tem o cara tem bumbo, flauta, gaita, não sei quanto, né? Tudo, e toca, sai tocando os instrumentos, mas o que acontece? Não consegue tocar com qualidade tudo, porque um só não faz tudo, não faz tudo. Na igreja do Senhor, todos fazem a sua parte, e há muitos irmãos que têm feito muito, mas muito mesmo, para a obra de Deus, e às vezes não são pastores, mas estão levando almas para Cristo, estão ajudando o corpo a se fortalecer, ajudando a igreja a servir. Nós temos que encontrar o nosso lugar para promover o crescimento do corpo, e a palavra fala para que nós não tenhamos uma posição errada no corpo. Capítulo 4, versículo 7, ele fala assim, capítulo 4, versículo 7, ele diz assim, finalzinho do 6, final do 6, ele diz assim: não ultrapasseis o que está escrito a favor de ninguém, a favor de que ninguém se ensoberbeça, e a favor de um em detrimento do outro. Versículo 7, o que está escrito? Pois quem é que te faz sobressair, e que tu tens que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se não o tiveras recebido? E no capítulo 12, ele faz aqui uma colocação muito importante. Ele fala assim, que no corpo, um é olho, outro é pé, outro é olfato. Ele fala assim, não podem os pés, se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. 12:15. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Ou seja, ninguém pode se subestimar no corpo. Todos têm uma qualificação no corpo. Amém? Por outro lado, não pode alguns outros membros se colocarem acima do corpo para oprimir o outro. Diz assim no versículo 21, não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, e nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do nosso corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que parecem menos dignos do corpo, a esses damos muito maior honra. Então, no corpo de Cristo, nós estamos para apoiar uns aos outros, nem nos sentirmos inferiorizados a tal ponto de falar assim, não posso colaborar com nada no corpo, e nem sermos tão exageradamente soberbos a tal ponto de dizer assim, não, eu sou melhor do que você. Não podemos fazer isso. Nós temos que servir no corpo com o mesmo amor, com o mesmo carinho, para servir ao Senhor. E vamos concluir com Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, ele fala acerca da nossa posição no corpo e do desejo que Deus tem para o corpo, que é o seguinte. Ele fala, versículo 12, ele diz assim, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade. E aqui é uma coisa incrível, o que ele fala? A medida da estatura da plenitude de Cristo, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Às vezes, nós, numa tendência humana, nós nos comparamos uns com os outros, e é fácil às vezes a gente achar que estamos em situação melhor do que o outro. Mas quando nós nos comparamos com o Senhor Jesus, alguém já se comparou com o Senhor Jesus aqui? Alguém está na estatura do Senhor Jesus? Se você não está, eu também não. Eu também não. Nós todos estamos precisando crescer um pouco mais para chegarmos naquilo que Cristo é, naquilo que Ele espera de nós. Amém? Que eu e você possamos servir no corpo, crescermos no corpo, amarmos ao Senhor, sermos úteis no seu corpo,
e promovermos a glória de Deus. Amém?